Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. Em julho falamos neste espaço de sustentabilidade e economia azul. Hoje recebemos Ramiro Brito, ele que é presidente da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, seja muito bem-vindo uma vez mais a este espaço. Quais são os setores ligados ao mar que têm maior potencial de crescimento sustentável, sobretudo aqui no norte do país? Ora, a economia do mar e a economia azul é estratégica para Portugal, desde logo pela nossa geolocalização, a nossa relação com a Europa e a nossa relevância na Europa e no mundo faz-se muito pela importância que o mar tem e, portanto, todas aquelas atividades económicas que estejam relacionadas com a economia do mar são extremamente relevantes para a economia do país e da região. Como falamos de economia sustentável ou de sustentabilidade relacionada com a economia do mar, a dimensão é um bocado a mesma numa abordagem diferente. O mar é uma fonte de recursos muito significativa e, portanto, é no mar que podem estar soluções estruturais para a região e para o país, sobretudo em termos de energia, de produção energética, de energia limpa, como é evidente, energia verde, quer em termos de exploração de uma série de potencialidades que o mar tem, que tem a ver até com a própria biologia, com a própria medicina, com a evolução do conhecimento que nós podemos ter em termos médicos. E, portanto, há aqui uma enorme variedade de oportunidades. Para nos focarmos de uma forma mais concreta, eu diria aquela mais conhecida de toda a gente, tem a ver com a energia, com aquilo que se fala muito das eólicas e da produção de energia no mar, longe da costa, sem ter impacto na paisagem e sem ter impacto no solo, com o benefício e com o add-on em termos de potencial de produção. Tudo aquilo que está mais longe da costa tem um potencial de produção muito, muito superior àquilo que nós verificamos em eólicas que estão colocadas no território. E depois temos a própria questão tecnológica, ou seja, se calhar a maior parte das pessoas não tem noção, mas é através do mar que flui a esmagadora maioria da informação que nós partilhamos e transacionamos eletronicamente. São os cabos submarinos que ligam os continentes, são os cabos submarinos que nos tornam e que nos aproximam e nos tornam um mundo global. Hoje ouvimos falar em Sines, por exemplo, de um investimento muito substancial numa unidade muito grande de produção e de armazenamento de dados, e isto está diretamente relacionado com a economia do mar, ou seja, porque é ali que chega o cabo que liga os continentes e que é, portanto, a fonte e o elemento transacional de todos estes dados, esta informação. Portanto, o mar tem um potencial enorme e nós, estando aqui à beira do mar, tendo uma costa muito significativa, sendo um ponto de entrada e de convergência da Europa, temos aqui imensas oportunidades que podemos aproveitar. Ramiro, na tua opinião, quais são os maiores desafios que estas empresas estão a enfrentar? Olha, desde logo nós temos, e eu gostava de deixar isto claro, nós temos que fazer aqui uma aproximação muito significativa e uma fusão muito significativa do conhecimento com o mundo empresarial, ou seja, tudo isto e todas estas potencialidades e oportunidades que nós falamos são umbilicalmente relacionadas com a capacidade de termos mais conhecimento e de explorarmos essas novas fronteiras e de ultrapassarmos essas fronteiras do conhecimento para produzirmos e criarmos novas áreas de negócio. As maiores dificuldades, desde logo, têm a ver com o investimento. Qualquer operação que implique relacionarmos do ponto de vista produtivo com o mar significa um investimento muito significativo
é um investimento muito relevante que não é fácil conseguir na dimensão que as empresas portuguesas têm. E, portanto, isto obrigará as empresas que aqui estão, obrigará no sentido positivo, será uma oportunidade para as empresas que cá estão poderem eventualmente serem um ponto de atração de outras empresas com maior capacidade financeira para juntas convergirem e conseguirem fazer esses mesmos investimentos. E, portanto, essa questão financeira é muito estrutural, é muito relevante, porque, de facto, é tudo em linguagem corrente e comum, é tudo muito caro para conseguir fazer e explorar uma operação no mar. E depois temos também um problema concorrencial e de evolução tecnológica, ou seja, toda esta dimensão que nós falamos, tudo isto, toda esta oportunidade, estas oportunidades que nós falamos, está diretamente relacionada e tem uma relação muito próxima com a tecnologia. E que nós sabemos, apesar de Portugal ser um país que apostou e continua a apostar muito na evolução tecnológica e na produção conhecimento na área da tecnologia, ainda assim nós estamos e teremos sempre que não nos podemos esquecer que temos outros países com muito maior capacidade que nós. E, portanto, eu diria que a dificuldade pode ser uma oportunidade se nós nos soubermos posicionar como um ponto de convergência, de atração, de confluência das empresas e entidades investidoras que têm capital financeiro, que possam juntar ao nosso conhecimento e à nossa geolocalização. Nós aí poderemos ter, de facto, do ponto de vista económico, um potencial muito significativo e com um impacto muito positivo na economia portuguesa. Mas temos sido um país e uma região capaz de atrair investimento estrangeiro em setores da economia azul? Nós ainda estamos a dar... Nós temos alguns projetos significativos já. Eu diria até de outra forma, nós temos alguns projetos que estão ainda embrionários, ou seja, estão ainda em fase de testes e são projetos piloto interessantes, mas temos muito mais a fazer sobre isso. E isto, lá está, voltando um bocado a um lugar que já me é comum, a diplomacia económica aqui pode ter um papel muito importante. Sabes, os países e as regiões, há aqui uma dimensão na atração de investimento que tem a ver com marketing económico, ou seja, com a capacidade que nós temos de nos mostrar e de nos revelarmos lá fora atrativos de todas as perspectivas possíveis para que os grandes investidores olhem para nós. Nós temos esse potencial, temos por diversas razões, que já falámos noutros episódios. Agora, se nós estamos a explorar nesta dimensão em todo o vapor, ainda não. Ainda estamos numa fase relativamente embrionária e daí nós termos achado que era pertinente trazer este tema este mês para este espaço. Mas isso significa que na ótica da AEMIN, a economia azul não está a ser suficientemente valorizada nas políticas nacionais e europeias? Eu diria que não. Eu não diria que não está a ser suficientemente valorizado. Eu diria que ainda há pouca consciência até da própria comunidade empresarial. Ou seja, não é uma questão apenas de política central. Claro que o Estado Central e a Europa têm um papel determinante e muito importante em toda esta dinâmica, mas neste momento, mesmo a nível empresarial, não há uma grande consciência, um grande conhecimento da oportunidade que isto é e de como é que se podem materializar negócios e oportunidades neste setor. Portanto, eu acho que há aqui uma dimensão que tem mais a ver com o conhecimento da própria comunidade empresarial do que propriamente com o Estado Central. Acho que é algo de que se fala pouco. E como se fala pouco, há pouca informação. Havendo pouca informação, não é muito fácil disseminar a informação para que isto atraia também os próprios empresários portugueses. Não é bem uma questão de investimento, é mais uma questão de informação e de disseminação da própria informação. Muito bem, iniciativas como esta vão ajudando, no fundo, a trazer também o assunto para o debate público. Ramiro, uma vez mais, muito obrigada por te juntares a nós neste Negócios à Lupa pela AEMIN. Ok, obrigado eu. Vamos agora à agenda da AEMIN para o mês de julho. Destaque para o QSP Summit 2025, um evento que decorre até ao dia 3 na Expo Nor, em Matosinhos. Depois, no dia 29 de julho, às 11h30 da manhã, voltamos
vamos a ter uma sessão de Speed Talk com a UpWeb sobre inteligência artificial estratégica. Esta é uma Speed Talk conduzida por Márcia Malvina, a estratega digital, que vai falar então sobre a IA estratégica. Nesta sessão vão ser exploradas abordagens atuais e estratégicas sobre a inteligência artificial, mas também oportunidades relevantes que ainda são pouco aproveitadas. E assim que fechamos este Negócios à Lupa pela AEMinho, eu estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.